Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Moisés? Moisés, está me ouvindo? E aí, professor, desculpa aí, é que eu tava fazendo as coisas que acaba aí me perdendo da aula, desculpa. Estou ouvindo aí. Pois tá bom então. Ó, bom dia para vocês que estão entrando, o Moisés está entrando agora, a Gabi está entrando, né? Aí eu, na aula passada, agora há pouco eu estava fazendo a revisão da aula passada e nós vamos para a apresentação da aula de hoje, né? A aula de hoje, ela é especial porque ela é especial. Toda aula é especial. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Nossa, a sala está cheia agora, parece. Ó, porque a gente vai continuar falando da dinâmica do comércio e dos serviços, só que do Maranhão. E aí, como vocês haviam me pedido, solicitado encarecidamente, que a gente trabalhasse com mapa, eu trouxe alguns mapas para a gente trabalhar essa aula de geografia, ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar da atividade comercial e o peso dessas atividades comerciais no setor de serviços do Maranhão. Mais uma vez, reforçando o setor de serviços, é aquele que é responsável pelo processo e mediação de alguma atividade desempenhada por pessoas ou grupo de pessoas, né? E isso a gente vai falar agora só do estado do Maranhão, utilizando dados de 2016, ou seja, extremamente recentes, através do IMESC, né, que é um órgão estadual do governo que trabalha com a mesma metodologia do IBGE, como se fosse uma sede do IBGE no estado do Maranhão, só que ele vai produzir dados econômicos, sociais, da área ambiental também, somente do estado do Maranhão. Então, é um material que está disponível na internet, que eu vou compartilhar com vocês depois, mas vou sempre trazer na aulas elementos, mapas e dados também geográficos que são abordados por eles. Então, primeiro a gente vai ver esse peso. A administração pública, a educação, a saúde pública, a defesa, que faz parte do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Militar, delegacias, penitenciárias e a Seguridade Social, elas têm um peso na economia maranhense em torno de 36% de tudo que é produzido de renda e de dinheiro no estado do Maranhão. Então, tem um peso bastante significativo esse setor de serviços, ok? Um outro setor que é muito importante para o estado para o setor de serviços, que é importante para o estado do Maranhão, é o comércio, a manutenção e reparação de veículos automotores e também motocicletas, que corresponde a 20% de toda a economia, toda a riqueza gerada no setor de serviços. E outra é as atividades imobiliárias, que correspondem com 13%, que são as agências de venda de imóveis, de aluguéis, né, e de que estão responsáveis também por outros departamentos relacionados aos serviços imobiliários. Imobiliários está relacionado a imóveis, ok? Temos também o setor de transporte, armazenagem e também correios, que corresponde a 8,1% de todo o serviço oferecido. Atividades profissionais científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares, com 5,1%. Esses são os 5 principais ramos que eu destaquei para vocês, há outros, mas com uma participação menor do que 5,1%. Ou seja, de todos os serviços oferecidos, aquele que tem um peso mais forte no Maranhão é esse aqui, ó. A administração, com todos os órgãos públicos do Estado, da Federação e também dos municípios, o serviço de educação, que tem um peso muito importante, tanto escolas públicas, escolas particulares, universidades, creches, tudo que está relacionado à área da educação, serviço de educação, também tem um peso significativo. A segurança pública, que eu já falei para vocês, quais são os principais órgãos, a defesa, né? E também a Seguridade Social, que está relacionado ao pagamento de benefícios do INSS, aposentadorias, pensões, seguros e outras coisas, outros serviços possíveis, né?
E aqui apareceu educação e saúde privada, ok? Só os serviços privados. Aqui, só os serviços públicos. E aqui a participação em serviço privado. Então, o peso do Estado na economia do serviço tem um peso muito significativo. Ou seja, se o Estado vai bem na sua economia, ele tem mais dinheiro para investir nesses setores. Se o Estado deixa de arrecadar ou perde a arrecadação, esses setores aqui eles vão ficar ameaçados. E, consequentemente, esse valor aqui, essa porcentagem, ela tende a diminuir em sua proporção do valor total. Aí vamos lá. Um dado, uma situação muito recente que saiu no relatório do IMESC. Em 2020, no Brasil, como reflexo do início das ações de quarentena adotadas em território nacional, em razão da pandemia da Covid-19, o comércio varejista, que é a venda direta ao consumidor, varejo tem a diferença do comércio, o varejo e o atacado. O varejo é aquele que vende o produto em unidade, que pode vender o produto em unidade. O atacado é aquele que vende um produto, mas vende o pacote fechado, né? O pacote todo. Por exemplo, eu posso ir lá no Zé do Feira e comprar um sabonete, aí eu digo que esse comércio ele é varejista. Agora, se eu for numa rede, geralmente o Mateus, se eu for lá e comprar a caixa com 50 sabonetes, eu estou utilizando o serviço do comércio de atacado. Ou seja, o atacado ele sempre vai vender o produto em grande quantidade, por um preço menor, claro. Então, o comércio varejista, que é essa venda direta ao consumidor no estado do Maranhão, ele registrou uma queda expressiva de 16,3% em março deste ano. Quando ele fala 16,3% em março deste ano, é uma queda em relação a quê? Será se é uma relação ao mês de fevereiro do mesmo ano ou uma relação ao mês de março do ano passado? Quero ouvir vocês agora. Hein? Como é aí, professor, que eu não entendi direito? Ele diz, esse relatório do Brasil determinou que o mês de março teve uma queda de 16,3% nas vendas do comércio varejista em março. Esse número é o de março. Foi feito lá todos os dias de março a contabilidade e deu menos 16,3% neste ano. Mas será se esse dado aqui de queda ele é referente a fevereiro deste mesmo ano, ou ele é um dado que se refere à queda em relação ao mês de março do ano passado, de 2019? Não, o mês de março desse ano. Não, meu amor, ele está dizendo que no mês de março desse ano teve esta queda, esta diminuição no volume. Eu quero saber se ele está se referindo ao mês de março do ano passado ou ao mês de fevereiro desse mesmo ano. Ano passado, professor? É do ano passado. Então, essas pesquisas, elas evidenciam tanto a relação de semestres, mas geralmente quando fala assim, o primeiro semestre de 2020, a economia teve uma queda no Brasil de 10%, mas ele está falando do primeiro semestre sempre comparado ao mesmo período do ano anterior. Ou se ele for falar do ano inteiro de 2020, ele vai fazer comparado à queda ou aumento do ano anterior. Então, sempre que disser assim, uma questão de Enem, uma questão de vestibular, a economia, alguma coisa da economia, de venda, de volume, de alguma coisa, teve uma queda, ou teve um crescimento de tantos por cento, vocês sempre têm que estar atentos que ele vai estar se referindo à queda ou aumento em relação a algum período igual de algum tempo anterior. Porque eu não tenho como comparar março com setembro desse ano, porque setembro ainda não chegou. Então, vocês têm que ficar atentos a esses detalhes. Esses itens aqui, eles são comuns em questão de vestibular, né? Muito comum. Então, tem que ficar muito atento a esses valores aqui, sempre em porcentagem, sempre pegando um período do ano e comparando ao período do ano passado, geralmente, viu? Não é regra, mas é geralmente,
Então, tem que ficar atentos. Continuando, conforme indica a pesquisa mensal do comércio, chamada PMC, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão federal que faz o levantamento de dados, as pesquisas econômicas, sociais, enfim, do país inteiro, e fornece esses dados a nível de estado também. Sendo atribuído tal resultado principalmente ao item veículos e motos. Ou seja, esses 16,6% de queda teve uma grande contribuição desse segmento aqui, ó, veículos e motos. Por que vocês acham que esse setor aqui, no período de pandemia, contribuiu muito com essa queda? Por que esse? Por que será que ele teve uma queda expressiva nesse período de pandemia e não um outro setor? Professor, vem a pergunta novamente, que eu não entendi, por favor. Estou falando que esses 16,3%, ele foi a queda. E essa pesquisa do comércio, ela revelou que o principal item do setor de comércio e serviço que teve queda foi o veículos e motos. Ou seja, esse setor aqui contribuiu muito com essa queda. Mas por que que é o comércio e o serviço que mais sofreu ou que tem sofrido nesse período de pandemia, de veículos e motos? Por que que é o veículos e motos que tem sofrido mais na época da pandemia? É porque o pessoal tá mais dentro de casa, não saiu mais, e não tem como se locomover, só ficar em casa mesmo. Isso é uma... Ou então eles têm uma opção de quem tem carro, né? Eu não Fale, meu amor, vá falando, calma. Fale o que do Aí jeito tá que... falando de veículos de moto, né? Que caíram, né? Aham. Mas os de carro ainda andam muito, então, no caso, é opcional. Eles deixam de andar de moto no carro que é mais meio que fechado. Vamos pensar também para além da nossa realidade, do que a gente acha que acontece com a gente ou com o vizinho, mas lembrando que esse veículo aqui, ele também inclui ônibus, caminhões, vans, veículo, é tudo que anda, trator, tudo que tem roda, motor e que anda, que você precisa dirigir, é veículo. Por que que vocês acham que na época de pandemia, esse setor aqui foi o que mais teve queda, o que mais sofreu com a quarentena e, consequentemente, contribuiu com essa queda expressiva no mês de março? Vamos pensar a economia, veículos, queda. Essa aqui, então, vai ficar como pergunta para vocês. Descartar. Isso aqui vai ficar como pergunta no chat, pergunta da aula da próxima semana. Porque esta é a pergunta para a próxima aula, viu? Vou até colocar aqui, porque eu tenho que colocar no relatório de vocês. Eu lembrar que vou fazer esta pergunta. Pois bem, depois faça um print e eu copio essa pergunta aqui. Se vocês não me responderam, eu também não vou dar a resposta, não. Então, vamos lá ver essa tabela. Ao longo da explicação, talvez venha alguma coisa para vocês e aí vocês consigam refletir mais. Aqui tem uma tabela do IMESC,
dessa pesquisa aqui, ó, pesquisa mensal do comércio. Aí tem a variação do Brasil e do Maranhão. Olha os indicadores aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha. Aqui nós temos a variação mensal. Percebam que ler tabela é muito importante para aluno de terceiro ano. Prova de vestibular sempre tem. Os indicadores aqui, ele vai dar sempre em porcentagem. E é o comércio, o varejo restrito e ampliado, que são dois setores importantes da economia. Então, quando vocês forem olhar uma tabela, um gráfico, um quadro, no título, assim como o mapa, ele vai passar informações de tudo que está referente à tabela. Ele vai dizer quais são os espaços geográficos de que estamos falando. Ó, vai falar só de Brasil e de Maranhão. Não vai falar do Piauí em si, não vai falar do Pará, ok? E vai sempre fazer uma relação entre esses dois espaços. Os indicadores não são em reais, não são em euros, não são em peso, não são em quilo, não são em nada, são em porcentagem. E está falando do comércio varejista restrito e ampliado. No mês de março, e aqui ele dá o período, ó, março de 2020. Então, aqui a gente já sabe que ele vai falar do Brasil e do Maranhão, vai dar a porcentagem do volume de vendas no mês de março de 2020. Pronto, já tenho o indicativo do que vai falar aqui, consequentemente já me deixa mais favorável para responder a questão que possa vir sobre esses dois. Aí aqui tem o Brasil, tem o Maranhão, e os indicadores. Varejo restrito, varejo ampliado. Vamos falar do varejo ampliado, porque ele atinge mais a vida de vocês. Está relacionado aos hipermercados, comércio, farmácia, serviços de conserto e tudo mais. Vamos ver aqui, ó, a variação mensal. Em janeiro, a variação ela foi positiva, ó, quando não tem o menos é porque ela foi positiva, Brasil e Maranhão. Em fevereiro foi positivo também, Brasil e Maranhão. Opa, chegou em março. Por que que março foi o mês da queda? Porque foi o mês que a pandemia começou? Justamente. Percebam que o gráfico, a tabela, ele diz isso pra gente. Ele não precisa vir um texto dizendo assim, teve uma pandemia em março. Imagina agora, Moisés, que eu, em cima dessa tabela, eu faço uma pergunta de vestibular para vocês. Eu coloque assim, por que que no mês de março, a variação mensal do varejo ampliado, ele teve uma queda? Aí vai estar lá no item A. A, pandemia. Item B, o Maranhão, teve alguma coisa no Maranhão, uma seca. Item C, teve mudança do ministro da não sei o quê. Quando vocês veem o mês e vocês veem a relação aqui, a gente já sabe que o mês de março foi o mês que começou a pandemia, ou seja, o mercado se fecha. Lockdown, isolamento social, né? Tudo aquilo que faz as pessoas ficarem em casa e consumirem cada vez menos no comércio varejista. Então, tudo fecha. Só funciona serviços essenciais. Isso aqui ainda é considerado, em parte, um serviço essencial, viu? Oficinas mecânicas, né? Mas a venda desses itens aqui, concessionária de carro não vende carro, concessionária de moto não vende mais moto, porque tem que fechar, né? As pessoas não podem ter contato, não podem ir lá na loja comprar o produto. Como as pessoas estão consumindo cada vez menos, não há necessidade de investimento das empresas na compra de caminhões para fazer transporte de carga, de equipamento, embora ainda funcione as indústrias e coisa e tal. As pessoas, elas estão utilizando cada vez mais seus veículos individuais, carros e motos. Então, não precisa fazer conserto, não precisa passar por revisão, não precisa trocar peças, né? Então, esses itens, esse setor aqui, ele sofreu muito com a pandemia e a época de quarentena. E isso pode ser refletido aqui, ó, nos números. Percebam como a variação, né, no acumulado de março, da variação do ano passado para cá, ó, ela também continua sendo uma variação negativa aqui de menos 6,3, porque a gente pega o número do ano passado e diminui pelo número desse ano. Então, no ano passado, provavelmente tivemos um aumento em março de mais de 6%,
e aqui um aumento de mais de 7%, por isso esse valor aqui, ó, pega 6, alguma coisa, diminui por 13, dá uma relação de 6,3 e de 9,8. No acumulado dos 12 meses, de março do ano passado para março desse ano, o Brasil teve uma variação positiva de 3%, de pouco mais de 3%. Só que o Maranhão teve uma variação negativa. Ou seja, nos últimos 12 meses, nós vendemos menos no varejo ampliado do que os últimos 2 meses de 2018 para 2019. Porque aqui ele está falando da variação. Então, vocês têm que treinar o olhar de vocês para todos os elementos, para todos os tipos de linguagem. Para a linguagem textual, para a linguagem estruturada em tabela gráfica e também para a linguagem cartográfica, que é o que vai vir a seguir. Tá? Então, nós temos aqui o mapa do Maranhão. Vocês aprenderam, né, a ler o mapa. O que é que a gente faz primeiro aí no mapa? Qual é o primeiro item que a gente observa? O título lá em cima. Leia aí o título para mim, Gabi. Peraí, Bruno. Valor adicional. Não. Do setor Isso. de serviços nos municípios do Maranhão em 2016. Tá dando esse valor em que é impossível. Adicional em 1.000. Esse 1.000 aqui é milhões, viu? Milhões de reais. Setor de serviço no município do Maranhão. Então, ele vai falar só do Maranhão. Depois que a gente lê o título, que entende o que o mapa está querendo se comunicar com a gente, é como se fosse um título, chego lá na locadora, pego um DVD, vejo um título aqui, Morte Sangrenta. Será que é um filme que vai falar de amor? Não. É uma comédia? Não, gente. Pelo título eu já sei que é terror, que é suspense. Então, o título do mapa, ele é a mesma coisa. Quando você lê o título, já é uma comunicação prévia do que vai ser informado a você, do local, do fenômeno, da quantidade. Esses são as três principais variáveis que nós temos no mapa, principalmente para falar de economia. Então, vamos lá. Está falando do setor de serviço no Maranhão. Depois a gente observa os símbolos. Percebam que aqui a gente só tem cor, não é? E tem variação na cor. Tem uns tons mais claros e tem uns tons mais escuros. Isso a gente chama de variação visual. Essa variação visual, ela expressa intensidade. Se eu tenho cor, uma cor, que é a lilás aqui, eu tenho uma variação dessa cor, de um mais claro para mais escuro, então esses valores aqui, a cor mais clara, esse valor ele vai ser maior ou vai ser menor? Maior ou menor? Se a cor for mais clara. Está sendo maior. A mais clara. Se a cor for mais clara, é maior ou é menor? Vamos usar o raciocínio geográfico. É intensidade. Quanto mais claro, eu quero dizer que o valor do serviço é maior ou é menor? Se eu tenho essa dúvida, Maior? se eu não de cara, eu já não sei o que é que representa, se é maior ou menor, eu venho aqui para a legenda. Na legenda aqui, ó, valor adicionado bruto do setor terciário, que é serviços, em 2016. A cor mais clara aqui, a cor mais escura. Então, o que representa a cor mais clara? É aquele que tem maior volume ou é menor volume? Maior ou menor, gente? Aqui quem é a cor mais clara, que é um valor maior. E quem é a cor mais escura, que é um valor menor. É um valor maior aqui, 22 mil, 22 mil, Não.
É, é Menor. maior do que A cor 5 escura é milhões. maior. A cor escura é a maior. A cor escura é a cor Olha, maior. última vez que eu vou falar desse negócio de mapa para vocês. Vocês estão aprendendo, óbvio. Quando vocês olharem um mapa que ele tiver uma cor, e essa uma cor tem uma variação de tons mais claros para tom mais escuro, é intensidade. Eu vou querer dizer que sempre as cores mais claras vai ter menos, ou menos chuva, ou menos dinheiro, ou menos população, ou menos qualquer coisa. Quanto mais escura vai ficando a cor, mais eu vou ter. Mais dinheiro, mais produtividade, mais pessoas. Estão entendendo? Se isso de cara, se eu já não sei, eu vou para a legenda. A legenda vai me dizer o que representa cada uma das cores. E aqui eu tenho a escala. E aqui a fonte. Quem foi que produziu esses dados? E aqui a orientação, para onde é o norte. Que para a gente, aqui, não fala o seu. Aqui a fonte. Quem foi que produziu esses dados? E aqui a orientação, para onde é o norte, que para a gente aqui não faz nenhum sentido. Só se eu for perguntar para vocês qual é a direção que está o Pará em relação ao Maranhão. Qual é a direção que o Pará está em relação ao Maranhão? Qual é? Norte, sul, leste ou oeste? Se tudo para esta direção é norte, o Pará está para qual direção? Oeste. Chutei. Norte, Leste. oeste, não é para chutar, não, é para saber. Leste, Ah, é o quê? São as 4 orientações básicas. Isso aqui é básico para vocês saberem, viu? Aqui, para a gente reconhecer isso aqui não tem muito sentido, não, mas eu já estou fazendo uma pergunta para vocês, vocês têm que saber. Se o Pará está para oeste, o Piauí está aqui. Tá para qual direção em relação ao Maranhão? Qual é a direção do Piauí? Leste. leste. E o Tocantins? Sul. Ótimo, pois bem, né? Então pronto. Mirador tá aqui. Mirador aqui, Perdido. ó. São Luís está em qual está para qual direção de Mirador? Norte. Norte. Imperatriz está aqui, ó. Está para qual direção em relação? Qual? Pro oeste. Oeste. Teresina, Oeste. Teresina está aqui. Pro leste. Ela tá pro leste. Leste, ó. E esse aqui é Balsas. E Balsas? Tá pro sul. Não esqueçam Sul. isso. Ótimo, não esqueçam isso jamais. A gente vai exercitar sempre, até vocês ficarem craques. Então, vou sair aqui só para apagar esse negócio, descartar. Só para a gente apagar isso aqui e voltar. Vamos lá, voltar então para o mapa. Já sabemos que o tom mais claro e mais escuro, ele vai representar mais ou menos. Ok? Mirador, eu acabei de destacar para vocês, tem um maior volume na atividade de serviços ou tem menor? Menor. Menor, Mirador, como sempre. Menor, né? Então, vou colocar um menuzinho aqui em Mirador. Quais são os municípios que vocês estão conseguindo reconhecer como os que têm o maior valor, que oferecem a maior quantidade de dinheiro de serviços, onde concentra no Maranhão a maior quantidade de serviços? Quais são os dois? Imperatriz e São Luís. Tem Balsas. Não, no Tem mapa, Balsas. Gabi, no mapa. Vamos seguir. Oh, Vamos para os dois. Imperatriz e São Luís, professor. Isso aqui é o quê? Que Como? município é esse? Que município é esse? É, São Luís. É a capital, São Luís. Um outro, Isso. o mesmo valor aqui, ó, acima de 5 milhões, entre 5 e 17, é este município aqui. Que município é esse que eu tinha acabado de dizer para vocês? Imperatriz. Imperatriz. Ou seja, São Luís e Imperatriz são os dois maiores municípios do Maranhão
Primeiro é a capital, depois é Imperatriz. A capital tem mais de 1 milhão de habitantes, 1.100.000 habitantes. Imperatriz tem quase 300 mil habitantes. Então, são os municípios que oferecem muito serviço, porque são considerados cidades polos, concentram a administração pública, concentram universidades, concentram escolas, concentram todas aquelas atividades que a gente viu no primeiro slide, que tem um peso grande, aqui, ó, esses aqui, ó, educação, defesa, seguridade social. Esses serviços aqui, eles estão presentes nesses municípios. Por isso que Mirador faz parte do grupo de municípios que tem menos, porque ele não concentra esse grande volume aqui, porque a sua população é pequena e também porque Mirador não é um município que atrai serviços para as áreas vizinhas. Percebam que tem um município aqui, ó, que está num tom mais escuro do que Mirador, ou seja, que tem um volume maior. Que município seria esse? Esse município aqui. Colinas? Colinas. Então, Colinas tem uma quantidade de serviços maior do que Mirador. E, consequentemente, sim. O município de Mirador é maior do que os outros, mas concentra uma menor quantidade, né? Porque aí a gente olhando aí, ó, o quadradozinho que é o município de Mirador é bem maior que os outros. O Mirador, todo esse território aqui, a gente chama de município. A sede, que é onde vocês estão morando aí, que vocês estão, é o que a gente chama de cidade, que é o núcleo. Ok? Só que essa cidade, ela não concentra uma quantidade de serviços volumosos. Então, não tem a representatividade do município como um todo. Mirador é o 4º maior município em área territorial do Maranhão. Ó, esse município aqui que eu não lembro é o maior em área territorial. Depois, tem esses municípios aqui do sul. Esse aqui eu já falei para vocês que município é esse, né? Qual é? Esse aqui? Começa com a letra. Você não falou não, professor? Balsas. Balsas. Balsas é o principal município, a principal cidade da região sul do Maranhão, né? Concentra uma grande quantidade de serviços, principalmente ligada ao setor agropecuário. Essa área é a área de grande produtividade agrícola do Maranhão. Produção de soja, de milho, de algodão. Os grandes grupos nacionais e internacionais ligados ao agronegócio escolhem Balsas como cidade polo para gerenciar toda essa atividade de todas essas cidades, tanto do Tocantins quanto do Piauí também. Então, Balsas é uma cidade de referência para todos os outros municípios que englobam essa área do Maranhão, do Piauí e também do Tocantins. Por isso que ele está mais escuro. Então, a gente tem que verificar o que é que tem no espaço geográfico que está sendo representado no mapa, que faz ele ser mais claro ou mais escuro. São Luís é a capital e óbvio que vai ser mais escuro. Imperatriz é uma cidade polo também que concentra várias cidades do Pará e do Tocantins e tem uma grande população, municípios ao redor que dependem dos serviços oferecidos aqui, de saúde, educacional e serviços também de segurança. Aí aqui a gente tem esses 2 municípios aqui, ó. Vocês sabem que municípios é esse? Que fica próximo a Teresina. Teresina tá aqui, ó. Eu não tô vendo, não, cadê? Ah, tá. Presidente Dutra? Perto de Teresina, do lado de Teresina, ó, no mapa, Teresina é aqui, ó. Tá, Teresina. Quais são os municípios? Peraí, deixa eu pensar. Se eu lembrar aqui, peraí. Os outros também. Timon. Timon é esse aqui, né? Eu acho que sim. Que fica do lado. Timon que fica do lado.
E esse outro que fica aqui, começa com a letra C. Tem o Museu da Balaiada. Caxias. Tem o Museu da Balaiada. Por que que Timon e Caxias concentram grande quantidade de serviços no Maranhão? São consideradas cidades por quê? Porque era lá da capital do Piauí. Isso é um fator muito importante. Por estarem próximo à capital do Piauí, consequentemente, absorvem essa dinâmica de Teresina. Os produtos que são produzidos aqui, as pessoas que moram aqui, também consomem produtos e serviços de Caxias e Timon, trabalham aqui também, né? Outro fator muito importante, além da proximidade com Teresina, é o fato dessas cidades serem as mais populosas do Maranhão também. Ó, Caxias e Timon tem mais de 100 mil habitantes, tem cerca de 150 mil habitantes, Timon, e cerca de 180 mil habitantes, Caxias. Então, é muita gente, precisa de muito serviço. Percebam que as cidades próximas à capital São Luís também têm uma dinâmica que é favorável ao serviço, porque essa população, os serviços oferecidos aqui, desenvolvidos aqui, também vão beneficiar a população da capital. Então, tudo no mapa, ele vai representar essas áreas aqui. Passamos adiante para a gente entender como é que funcionam essas capitais. Os principais polos industriais, polo de serviços. Descartar. Professor, Oi. a aula tá para acabar, porque o celular tá descarregando. Tá para acabar. Só falta esse um outro slide. É porque eu estava no mapa trabalhando aqueles elementos para vocês. Então, bora lá. Então, os principais polos de serviço, como eu falei, na região norte do Maranhão, São Luís e São José do Ribamar. Na área oeste, Imperatriz e Açailândia. No oeste, Caxias, Timon e Codó. Na área sul, na região sul do Maranhão, Balsas. E na região central, né, Santa Inês e também Bacabal. Aqui está Bracabal, mas é Bacabal. Então, são esses os principais polos que já foram citados para vocês, que fazem parte dessa dinâmica dos serviços do Maranhão. Então, vamos para o último mapa, para a gente entender aqui, ó, distribuição dos serviços segundo as atividades econômicas de maior peso do setor de serviços por município. Aqui a gente tem aqueles municípios que foram citados, ó, São Luís, Santo Antônio, Imperatriz. Qual é esse aqui? Esse município aqui, gente? Balsas. Balsas. E esse aqui que não estava aparecendo? Fica do lado de Floriano. Ao Eu não lado de conheço, Floriano. não. Barão. Do Grajaú. Barão de Grajaú. Ó, percebam que Barão de Grajaú já se destacou aqui. Por que que Barão de Grajaú se destacou aqui no comércio e não se destacou lá no outro do setor de serviço, no outro mapa? Será se a proximidade com Floriano, no Piauí, que é um grande centro regional piauiense, influencia? Sim ou não? Sim. Sim. Certamente, certamente. Gente, o comércio e o serviço, quanto mais pessoas para consumir, maior vai ser a presença dele. Certamente esse município aqui que está na região central do Maranhão, ele é um município que absorve a população de toda essa área aqui. São Luís absorve a população do Maranhão inteiro, mas principalmente de toda essa área. Barão de Grajaú concentra toda essa área aqui junto com Floriano. Balsas, toda essa área sul. Imperatriz, toda essa região leste. Percebam que cada região do Maranhão tem
uma cidade polo maranhense específica. E essa região toda aqui, ela é absorvida não por uma cidade do Maranhão, mas por Teresina, que é a capital do Piauí. Embora seja do Piauí, influencia essas áreas aqui, ó. Até essa região central aqui também. Então, Teresina tem uma influência muito grande sobre essa área leste-sul do Maranhão, ok? Aqui a gente está falando do comércio. As cidades que têm o peso do comércio na sua economia mais forte são essas: Balsas, Imperatriz, Santo Antônio, Barão de Grajaú e São Luís. As outras cidades, o peso da administração pública é maior. Mirador tem um peso mais da administração pública ou do setor de comércio? Administração pública. A administração pública. Olha o Mirador aqui. Vocês têm que aprender no mapa do Maranhão a identificar Mirador no município, nessa região aqui, e as principais cidades do Maranhão. Vocês têm que treinar a vista de vocês para isso. Aí aqui nós temos, deixa eu sair para e voltar. Esse aqui é o último slide, aí, viu? Aí tem aqui a lista dos 10 municípios que tiveram a maior participação nesse setor de serviços. Ficou aqui da indústria, mas é o setor de serviços. São Luís, São José de Ribamar, que fica na região metropolitana de São Luís, Caxias, Timon, Açailândia, Santa Inês, Bacabal e Codó. Essa cidade aqui é Santa Inês, viu? Um comércio muito forte. E Codó também. Então, tem essa participação importante. Aí, para a gente finalizar, vem com a atividade de vocês. Vocês façam print. Eu vou disponibilizar esse material lá no grupo, vocês podem copiar depois. Então, vocês vão realizar uma pesquisa na internet e outros meios acessíveis aos dados, mais recentes sobre o setor de comércio e serviços desenvolvidos em Mirador. Eu quero Mirador. A gente falou de Brasil e de Maranhão, agora eu quero de Mirador. Os principais sites que vocês podem encontrar isso é no IBGE. Se vocês colocarem lá no IBGE o setor de municípios e colocar Mirador, vai aparecer todos os dados de Mirador. Mas vocês também podem procurar no IMESC. Coloca lá no Google IMESC, acessa a parte do IMESC e procura Mirador nos dados, para vocês terem acesso também. Depois de encontrar esses dados, copiar no caderno todos os dados do setor de serviços, números, valores, dados mais recentes, vocês vão estabelecer, utilizando o mapa disponível no site na internet, as principais cidades que participam da dinâmica de negócio da Mirador. Eu já citei duas, que é Colinas e Teresina, mas tem outras cidades também, né? Então, vocês vão pesquisar na internet e na próxima aula a gente vai discutir, corrigir essa questão e aquela outra que eu deixei lá das motos, dos veículos. Dúvidas? Não? Tem certeza?